Bom dia, quinto ano. Espero que vocês estejam bem. Vou mostrar para vocês qual é a nossa atividade de hoje, dia 13 de abril. Então, aqui é o que vocês têm que registrar no caderno, né? Tirando o que está escrito em verde. Nós vamos fazer uma atividade de língua portuguesa no livro didático. É a leitura e interpretação de um conto de adivinhação, que se chama Três Mercadorias Muito Estranhas. Então, vocês vão abrir o livro didático de língua portuguesa nas páginas 218, 219, 220 e 221. As duas primeiras páginas são a leitura do texto e as outras duas são atividades. Feito isso, então, terminado isso daqui, vai registrar ciências, tá? Os sistemas do corpo humano. Vocês receberam essa folhinha junto com as atividades. Vocês vão colar, fazer a leitura, não esqueça de marcar as informações mais importantes, que num outro momento nós vamos falar sobre ela, tá bom? Então vamos lá para o livro didático. Olha só. Você já leu ou ouviu um conto de adivinhação? Agora vamos conhecer um conto de adivinhação africano, em que um camponês precisa solucionar um problema para transportar mercadorias muito estranhas. Será que você consegue resolver a adivinhação antes de ler o final? Vamos lá? Então, olha só. Três mercadorias muito estranhas. Um velho camponês, teimoso como uma mula, precisa atravessar um trecho do caudaloso rio Níger, carregando um leopardo, uma cabra e um saco cheio de inhames. A garotada da aldeia, situada em margens opostas, sentou-se no chão barrento, na maior algazarra, para ver como o rabugento conseguiria transpor a perigosa correnteza. A canoa do homem era muito pequena e ele só poderia carregar um de seus pertences de cada vez. Se deixar a cabra com o inhame, disse um dos meninos, a esfomeada come tudo. Se largar o leopardo com a cabra, o manchado devora o bichinho, opinou outro garoto. Irritado com a zombaria, o aldeão reclamou em altos brados. Vocês não aprenderam, de acordo com a nossa tradição, a respeitar os idosos? Em vez de ficarem criticando, por que não me ajudam? O que vocês fariam se estivessem no meu lugar? Lembre-se, argumentou, citando um antigo provérbio, quem é velho já foi jovem. As palavras do ancião, na mesma hora, deixaram a meninada em silêncio. O homem não desistiu e, como não queria perder nada, pôs-se a pensar, agachado à beira da água lamacenta. No entanto, por mais que quebrasse a cabeça, não encontrava uma solução. E agora, gente? Nós não fomos para outra página ainda. Vocês conseguem saber o final dessa história? Vocês são capazes de resolver esse problema que ele está enfrentando? Pensem, tenham algumas ideias. E depois nós vamos para a próxima página para a gente ver o que realmente acontece nessa história. Antes disso, não esqueçam, aqui ó, ao lado tem as palavras que estão em destaque no texto e o significado delas. Vamos lá? O aldeão, desesperado, recorreu a um lavrador de cabelo grisalho montado em um burrico a caminho de um mercado distante dali. Primeiro, disse o homem, depois de coçar a cabeça por um instante, você tem que remar com a cabra para outra margem e deixar o leopardo com o saco de inhame. Esse animal, como todos sabem, não gosta de comer raízes. Depois, continuou, atravesse para cá e carregue o saco de inhame para lá. Ao voltar, traga a cabra com você. E para completar a travessia, arrematou, leve o leopardo e, em seguida, retorne para buscar a cabra. Foi assim, finalmente, que o camponês atravessou o rio. De acordo com o ditado africano, ninguém deve rir de um velho. O que será que isso quer dizer, gente? Ninguém deve rir de um velho. Isso é um ditado africano. O que isso significa? A pessoa mais velha é uma pessoa que tem mais experiência, porque ela já viveu mais coisas que os mais jovens.
Então, por isso que a gente nunca deve tirar sarro, rir, porque normalmente eles têm mais sabedoria do que nós. Então, a gente sempre tem que ouvir. E vocês conseguiram entender aí como que ele fez para a cabra não comer o inhame, para o leopardo não comer a cabra? Deu para entender? Então, olha só. Esse texto é 3 contos africanos de adivinhação. Esse é um deles, tá bom? O escritor é o Rogério Andrade Barbosa, que nasceu em 1947. Aqui fala algumas curiosidades sobre ele. Bom, vamos para a compreensão do texto, né? Você conseguiu resolver a adivinhação antes de ler o final? Converse com os colegas sobre a solução. Então, aqui, turminha, está escrito resposta pessoal, ninguém vai escrever isso. Vocês vão escrever sim ou não. Vocês conseguiram saber dizer como que ele ia resolver essa situação? Se sim, ok. Se não, escrevam não. E tente explicar a forma que vocês pensaram. Às vezes vocês pensaram de uma outra forma. Aí vocês escrevem aí. Se não, responde só sim ou não. Número 2. Quais são os personagens dessa história? Vamos voltar. Olha só. Temos o velho camponês, não temos? Temos a garotada da aldeia. Depois aqui, ó, entra um outro personagem que é o lavrador de cabelo grisalho. Olha, gente, eu tenho uma companhia no meio da gravação. Vou continuar gravando, tá bom? Então, ó, voltando. Olha só. Vamos ver, então, quem que são os personagens da história? Olha só, será que vocês conseguiram adivinhar? O camponês, a garotada, né, que são os meninos da aldeia, e o lavrador. Será que vocês conseguiram fazer? Não tô conseguindo apagar, mas vocês sabem que é lavrador. Quer sentar aqui? Espera aí, deixa que a gente puxa. Então, espera aí, turminha, que a gente vai ter um acompanhante aqui na aula de hoje, tá bom? Olha só. Então, muito bem. Agora, vamos para a próxima questão. No conto, um camponês precisava atravessar o rio, levando consigo algumas mercadorias. Escreva os 3 problemas que ele tinha e que o impediam de realizar a tarefa. Essa é fácil. Por que ele não podia levar todos de uma vez? Por que ele não podia deixar o leopardo com a cabra? Então, expliquem aí com as palavras de vocês, tá? E depois vocês vão conferir se está certo. Vamos ver como ficou aqui? Lembrando que vocês não precisam nunca colocar exatamente com as palavras daqui, tá? Olha só, primeiro problema. Carregar o leopardo, uma cabra e um saco de inhames. Segundo problema, atravessar a correnteza. E o terceiro problema, usar uma canoa pequena, tá? Então, esses eram os 3 problemas que ele tinha. Número 4. Marque um X nas alternativas, de acordo com o que aconteceu. Olha só, as crianças da outra margem do rio, o que eles fizeram? Eles ajudaram o camponês com sugestões? Foi isso que foi feito no texto? Não foi isso, eles não ajudaram nadinha. Eles atrapalharam o camponês com comentários? Foi? Você ouviu? Será que foi isso? Eles atrapalharam? Sim, eles atrapalharam. Vamos ver aqui. Eles encontraram a solução para transpor, ou seja, para atravessar o rio? Aquela garotada lá encontrou? Não foram eles, né? E eles zombaram da situação do camponês? Sim, zombaram. Que coisa feia, não? Agora, número 5. Complete a frase. A garotada ficou em silêncio depois que o camponês falou de uma tradição, que era... Qual foi essa tradição, turminha? Vamos voltar lá no texto. Que tradição é essa que ele fala? Procurem no texto, que a garotada daí falou, opa, né? Aí eles ficaram em silêncio. Vamos ver? Respeito aos idosos, né? Temos que respeitar os idosos. Tá bom? Então, completem aí. E agora a última página, olha só, número 6. A cabra e o inhame não podiam ficar juntos por quê? Por que a cabra não podia ficar junto com o inhame? Quem lembra? Porque a cabra come inhame. B.
A cabra e o leopardo não podiam ficar juntos por quê? Por que, gente, que cabra e leopardo não podem ficar juntos? Porque o leopardo come a cabra. E a número 7? O que pensou o lavrador para resolver a charada? Então é só voltar no texto. Qual foi a ideia que ele teve? Como que ele resolveu, turminha, esse problema dele? Como que foi resolvido isso? Ele pensou que o leopardo e o inhame poderiam ficar juntos, porque leopardo não come inhame. Leopardo é carnívoro, né? Inhame é uma raiz, tá bom? 8. Com base na solução pensada pelo lavrador, quantas viagens o camponês teria que fazer? Quantas? Pela dica que o lavrador deu, quantas viagens ele teria que fazer? Teria que fazer 4 viagens. E de acordo com essa solução, o que ou quem que viajaria mais vezes? Que estaria mais vezes nessa canoa? De acordo com a solução que foi dada aqui, ó, no final do texto. Quem que estaria mais vezes na canoa? Vamos ver? A cabra. E a número 10, turminha? Mercadorias são produtos para serem vendidos ou comprados. Com base nisso, explique o título do conto. 3 mercadorias muito estranhas. Então, vocês vão explicar, pode ser com a palavrinha de vocês. Por que essas mercadorias eram estranhas? Por que foi dado esse título? Tá? Respondam com as palavras de vocês. E aqui é uma questão oral, tá bom? Então, pela leitura, o que vocês puderam saber sobre esse povo e seu costume? O que há de parecido com os costumes da região que você vive? Isso é para vocês refletirem, tá? E a número 12, que é a questão final, né? Explique. Ninguém deve rir de um velho. Por que ninguém deve rir de um velho? Eu não vou nem mostrar essa resposta, porque eu tenho certeza que vocês vão saber, tá? Então, terminem essa questão aí, essas atividades do livro, e depois vocês vão realizar aquela outra atividade que é a leitura do texto de ciências, tá bom? Ó, um beijo, manda beijo, Theo, pra eles.